Fala aí, gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre o 9º episódio de Game of Thrones, que, por sinal, acho que já não podemos mais nem chamar de Game of Disney, porque a Disney vai demorar muito para conseguir fazer algo tão conto de fadas quanto esse último episódio. Sinceramente, sentindo decepcionado pela merda que foi. Bom, esse vídeo vai ter um conteúdo um tanto quanto negativo, talvez. Então, se você é fã de Game of Thrones e gostou desse último episódio, sinceramente recomendo que você não ouça. Porém, se você se sentiu incomodado com o que foi esse último episódio, olha, esse é o vídeo certo pra você. Porque, velho, eu também me senti bastante incomodado e a opinião que eu vou expor aqui é exatamente essa. Bom, primeira coisa, antes de começarmos a falar sobre as coisas ruins, coisas boas, coisas assim, vamos falar o que ocorreu no episódio. Foram basicamente duas batalhas. A Batalha dos Bastardos lá e a Batalha da Daenerys contra os Mestres de Escravos. Basicamente ocorreu só essas duas coisas ao longo do episódio todo. Sim, foi extremamente simples, não teve quase nada esse episódio. Ou melhor, teve muitas cenas intensas de algo extremamente fantasioso e nada realista. No caso da Batalha da Daenerys, ainda é um pouco mais compreensível. Não é totalmente compreensível, mas ainda é um pouco mais. Agora, no caso da Batalha dos Bastardos, foi um negócio zoado pra caramba. Há de convir, né? Bom, vamos falar primeiro da Batalha da Daenerys, que foi a parte menos zoada, assim, do episódio. Sim, é óbvio que ela tem os dragões, ela controla os dragões agora. Então, tipo, ela pode queimar a frota dos inimigos inteira como ela bem quiser. Porém, tipo, ela queimou um navio só e os caras se intimidaram ali e aceitaram ser mortos e coisas do tipo. Velho, sinceramente, eu imagino que os caras iam sair correndo e, sei lá, tentar se recompor, tentar fugir, se proteger. Mas aquilo não ficou óbvio. Os navios ficaram parados ali, olhando enquanto o outro punha fogo ali. Os caras não tentaram nem fugir. Como assim, né? E isso porque essa foi a parte mais realista do episódio, né? Mas os caras não esboçaram nem reação de tentar fugir, não sei o quê. Daí os outros ficaram lá, aceitaram ser mortos. E teve isso e teve o Theon chegando lá. Isso foi mais horrível também, porque, tipo, tá bom. Como a história do livro e da série já são histórias completamente diferentes, talvez essa crítica seja meio infundada, porque, tipo, o livro é muito diferente, né? Mas, tipo, na série, não sei se é a mesma coisa que o livro. Porque no livro, quem chega lá é o Victarion, e o Victarion ajuda na batalha a combater os invasores. E não chega depois que a batalha acabou. Por sinal, ele chega antes da Daenerys na batalha, no livro. Então, tipo, eles chegaram bem depois. E chegaram com uma frota bem menor também, né? Que o Victarion já chega com uns 1000 navios, não sei das quantas lá, ou quase isso. A única diferença é que planeja trair seu irmão Euron. No caso deles ali, não é que eles foram enviados pelo Euron e depois eles vão entrar aí, não. Eles já fugiram com a esperança de tentar antecipar os passos do tio deles. O que é algo bem diferente. E pode mudar o sentido da história também. Mas como já é outra história completamente diferente, e eu rezo para que seja mesmo, porque eu não quero que os livros tenham um destino tão ruim quanto a série. Puta merda. Os livros podem não ser estragados igual a série. Então eu rezo para que seja diferente mesmo do livro, tá? E essa foi a parte mais normal. Aí teve a Batalha dos Bastardos. O que aconteceu? A Sansa avisou o Jon para ele não fazer merda, porque ela já imaginava o que ele ia fazer. O Jon Snow é um idiota, não sabe de nada e coisa assim, e fez merda, e quase morreu, e aí talvez seja uma das partes mais irrealistas. Eu acho que ele, enfim, depois, mais pra frente eu falo sobre isso. Quase morreu assim. Aí chegou o Mindinho para salvar o mundo no final ali. Uma outra parte que eu considero bem realista, assim, que acho que a parte mais realista da história dessa parte dos Batalhas dos Bastardos foi essa, que foi o Mindinho que chegou e salvou. Eu achava que ia ser o Jaime. Talvez se fosse um episódio ou dois mais pra frente, poderia ter sido ele, realmente. Agora, nesse episódio, tava muito perto, muito em cima pra ser ele, realmente. Quem chutou no Mindinho chutou certo, realmente. E a questão é a seguinte. Aí acontece isso, né? Até aí, ok, né? Mataram o Rickon antes pra provocar o Jon. Alguém aqui tinha dúvida de que o Rickon ia morrer? Sinceramente, alguém aqui tinha dúvida? É lógico que mataram ele. E foi forçado pra caramba aquela morte, porque acertou bem no último tiro. Foi proposital pra chamar a atenção mesmo. Aquelas cenas bem forçadas pra coisa assim. Aí depois que o Mindinho massacra o exército do Ramsay, o Ramsay entra no castelo
E aí começa a parte que eu acho que é falsa aí da história, que não deveria acontecer dessa forma, porque ficou muito forçado. Aí depois disso, o gigante que estava quase morrendo lá no cerco, estava sangrando até a morte, não sei de onde ele tirou energia, ele conseguiu arrombar o portão, sendo bombardeado por flechas, não sei o que. Eu não sei como, mas aquilo não faz o menor sentido, sejamos sinceros, aquilo não faz o menor sentido. O gigante estava quase morrendo. Aí ele consegue correr até o portão, quebrar o portão e deixar os outros entrarem. Vocês realmente acreditam que aquilo tá normal? Aquilo foi fantasioso pra caramba. Mas aí o mais fantasioso veio depois, que tipo, o Jon Snow tava naquela cena lá de quase morto, pisoteado, esmagado e coisa assim. E aí ele consegue se recompor daquilo, tipo, em estado de quase morte, se recompor, ficar inteiro, ir pra cima do Ramsay e matar o Ramsay. Puta merda, velho. Olha, mesmo se eu fosse fã do Jon, eu ia achar essa merda irreal e uma bosta. Velho, o cara tava quase morto. Como eu queria que conseguiu se recompor e ir pra cima e matar? E ainda com facilidade dos deuses defender as flechas do escudo ali. Sendo que o Ramsay é um bom arqueiro e até o momento do que a gente sabe da história, o Jon nunca se deu muito bem com escudos, ele usa espada de 2 mãos. Percebem o quão é forçada essa cena? O cara tava quase morto, tipo, tava soterrado por corpos mortos em cima dele. Aí do nada ele se levanta, tá inteiro e sai correndo e... Velho, não dá. Por isso quando eu falo, a Disney tem que se aperfeiçoar muito em fazer conto de fadas pra ficar uma coisa tão fantasiosa assim quanto isso. Velho, nem o Tolkien e o Senhor dos Anéis conseguiam ser tão fantasiosos. Até o Frodo, pra ter que derrubar o anel lá, teve que perder um dedo e relutar e um monte de coisa assim. Perder amigos, coisa do tipo, e se arriscar um monte. E chegar lá acabado assim, quase morto praticamente. Isso porque Senhor dos Anéis é considerado high fantasy. Velho, nem Senhor dos Anéis é tão fantasioso quanto Game of Thrones, na boa. Mas pode falar, mas você queria o quê? Tipo, os fãs do Jon já tomaram conta da história agora. E eles praticamente ditam o que a HBO pode produzir ou não com o personagem. Olha, mesmo que eles tenham tomado conta, isso não justifica fazer uma merda dessas. Dá pra fazer ele ser o herói sem forçar tanto. Ele pode ser o herói sem ser uma coisa tão forçada. Não precisa de tanto, assim. Imagina só, quantos personagens já não ficaram desacordados em meio a pilhas de corpos no Game of Thrones e ninguém nunca achou isso errado ou ruim ou coisa do tipo. Imagina só, o Tyrion já aconteceu isso 2 vezes com ele. Uma na primeira temporada, que ele tá lutando contra o Roose Bolton, no exército do pai dele, lá contra o Roose Bolton. E outro, acho que na segunda temporada, na Batalha da Água Negra. Aí além do Tyrion, teve mais um personagem que aconteceu isso, que eu não lembro agora qual, pra poder falar aqui. Mas eu tenho certeza que teve outro, que ficou desacordado e depois da batalha ele foi encontrado lá, ainda sobrevivente, ainda são e salvos, só desacordado em meio aos corpos. Não lembro qual era o outro personagem, mas eu tenho certeza que ocorreu isso também, já com outros personagens. Mas o Tyrion é mais marcante, que ocorreu 2 vezes com ele ainda. E ninguém achou ruim. Ele continuou sendo um herói. Velho, o que custava, tipo, a Batalha dos Bastardos ocorrer, o Jon perder, mas, tipo, ter ficado desacordado entre os corpos e ninguém ter percebido que ele estava vivo ainda, o Mindinho ter derrotado o exército, o Ramsay ser enclausurado lá sem ninguém. Aí depois de um tempo resgatam o Jon, e como a própria Sansa falou, e o Jon falou que os homens do Bolton não confiam nele, como eles iam perceber que estavam fodidos, eles iam entregar o Ramsay. O resultado ia ser o mesmo. O resultado ia ser exatamente o mesmo, e não ia precisar de um monte de cenas forçadas como aquelas, não iam precisar de nada daquilo, velho. Ia ficar realista, e ainda o Jon ia permanecer sendo herói. Resumindo, o episódio de ontem foi uma... De ontem não. Ontem sim, porque na verdade eu tô gravando na segunda, né? Mas vai passar só na terça, então, tipo, fiquem tranquilos. O episódio do domingo foi uma coisa, tipo... Foi um lixo, sinceramente. Foi muito fantasioso, foi muito forçado. E como eu mesmo já expliquei aqui, ele poderia não ter sido forçado. E acho que é isso que eu tenho para dizer sobre o episódio de ontem. Da parte que envolveu a Batalha dos Bastardos, só a parte que a Sansa chamou o Mindinho e o Mindinho salvou tudo. E a outra parte que a Sansa entrega ele aos cachorros, o Ramsay aos cachorros, que realmente parece real ali. De resto, foi completamente forçado tudo. Foi tudo exagerado demais. Exagerado e completamente fora da realidade. Mais fora da realidade do que outras histórias de fantasia, como eu tô falando aqui. Então, por esse vídeo é isso. O próximo vídeo eu tentarei falar sobre... Que vai ser amanhã, como vocês na terça, vai ser amanhã, na quarta. Eu vou ter gravado na segunda também, mas, tipo... Vai passar isso na quarta. Eu falarei para vocês, então, sobre as implicações que esse episódio pode ter daqui pra frente. Falar algumas teorias sobre como... Não teorias sobre... dentro da história, mas teoria sobre a história por fora, assim, que eu fiquei fazendo conta e pensando sobre isso. Eu falarei para vocês sobre isso amanhã. Obrigado, me desculpem se você é um fã do Jon e todo esse conto de fada que tá vendo até aqui, mas sinceramente, isso está estragando o Game of Thrones. Talvez
Talvez não, porque talvez ele esteja mudando o público-alvo, né? Mas tipo, isso é assunto para discutir no próximo vídeo. Obrigado e agradeço pela compreensão. Falou!